Só recordando, né? Apesar das opiniões da Silvana, o Humberto, não. Nós temos aqui, na realidade, o trabalho como uma lei divina. Né? Kardec coloca. Lembramos ainda, só para constar aqui, que antes o trabalho era coisa de castigo, de castigo, e não, na realidade, aquilo que seria uma lei natural, um amor a Deus. Trabalho é uma parcela deste amor a Deus. Né? Nós somos os responsáveis por eh, promover o progresso da humanidade. Progresso intelectual, progresso moral, progresso intelectual também. E isso promove uma série eh, de benefícios, né? E outra coisa, com o trabalho, o espírito desenvolve a inteligência. Sem o trabalho, ele estaria na condição de simples e ignorantes até hoje. Né? Então, Deus lhe deu trabalho para isso. Tá? Então, esse é um dos deveres fundamentais do espírito encarnado. Tá? Nós precisamos sobreviver, ao mesmo tempo desenvolver e aperfeiçoar a inteligência nas diversas faculdades, nas diversas situações. Então, o trabalho é uma das formas de fazer isso. Seja em espírito, no mundo espiritual, seja como encarnado no mundo físico. Então, a síntese da lei está aí. Por isso que ele vai, então, aos poucos, ele vai abrindo o entendimento nesta lei. Certo? Pegando um gancho, posso falar? Pode e deve. Pegando um gancho no que a Terlinha falou sobre os animais também trabalham, né? Eu acho interessante porque eles trabalham, é a lei da conservação, né? É, mas eles cooperam com o equilíbrio da natureza. O tipo de trabalho deles é sempre cooperativo. Então tem que existir um respeito nosso por isso, né? Por essa cooperação com o equilíbrio da natureza. O leão caça, mas se ele não caçar, vai ter um aumento enorme de outros animais que são a caça do leão, por exemplo. Né? Do mesma maneira que o leão, quando ele morre também, ele é comido por hienas e etc. Então, não estou falando lá da África, né? Mas aqui É da cadeia é alimentar, né? da cadeia e é um equilíbrio da natureza, né? Então, por mais que seja uma coisa que não é raciocinada, ela é necessária. O que nós Só para entendemos? Como diz aí, corroborar. né, Valdemar? Todo Né? trabalho é útil, né? Isso. Toda ocupação útil é trabalho. Pois. Uhum. É o contrário, certo? Uhum. Não é que todo trabalho é útil, porque, por exemplo, né, nós conversando com um determinado indivíduo uma vez, ele era ladrão, né? E, na Opa, realidade, ele falou assim, não, gente, mas eu estou trabalhando. É. A concepção dele de trabalho era aquilo que fazia a sua sustentação, né? E ele era ladrão. Eu falei assim, tem razão, você está trabalhando, mas isso faz bem. Aí aquela conversa, né? Que a gente vai, E assim, para fazer o quem? indivíduo refletir, né? Então não é um trabalho, certo? O roubo não é um trabalho, né? Porque se for trabalho tem que estar dentro da lei divina e natural. Então, não pode ser considerado um trabalho, mas ele falava, não, esse é o meu trabalho, certo? Então, Exi- ok, Existe uma expressão, né? Este é um trabalho honesto. esse é o trabalho, Nossa, mãe. Então, é, existem, segundo essa trabalho. expressão, que não são honestos.
Mas se nós considerarmos dentro da lei divina, por isso que fala toda ocupação útil é um trabalho. Útil, na realidade, a utilidade é para a humanidade, né? Outra coisa que ele diz aqui, que o Porque está Espírito trabalha trabalhando, mas não está sendo digno, né? Pela lei de Deus. Então, exatamente, exato. Porque tem outras leis que regem junto com essa, né? Certo? é. O Espírito trabalha assim como o corpo, né? Então, veja, é, ele coloca isso porque não é o corpo que trabalha, na realidade é o espírito em estado de emancipação, né? E o espírito nas suas ocupações materiais, tá? Nessas ocupações materiais, é dever dele, né, promover tudo isso daí, todo esse progresso. Nas suas ocupações espirituais, certo? Ele estando fora do corpo, é a sua utilidade de ser útil, onde quer que esteja. E nesse trabalho em espírito, inclusive até mesmo de promover a sua melhoria, porque quando a gente está dormindo, o espírito continua, né? Promover a sua melhoria, verificar se aquilo que ele está fazendo quando em vigília está dentro das leis, fazer uma revisão. Em espírito a gente sabe o que a gente está fazendo ou não, né? Então o trabalho é o espírito nunca para de trabalhar, né? Ele está sempre ativo, né? Agora tem que saber se esta ocupação, se esse trabalho é uma ocupação útil, né? No mundo espiritual, a gente continua estudando, continua ajudando, né? Aprendendo, isso tudo é trabalho, né? Não podemos esquecer que entre espíritos, no mundo espiritual, existem também os preguiçosos. Está na questão 574A de O Livro dos Espíritos, né? Tem preguiçosos que não querem fazer nada. Deus consente isso, é liberdade do espírito, não querer fazer nada. Ficar só de passeando, né? Sem nenhuma ocupação útil no mundo espiritual. É lógico que eles vão ter, mais tarde, os inconvenientes dessa inutilidade, mas é permitido. Assim como aqui, como encarnados, né? Os encarnados que estão sem nenhuma utilidade, por preguiça, os preguiçosos mesmo, esses também verificarão que perderam bastante tempo. E Deus permite que ele escolha, inclusive, uma prova dessa. Uma, uma encarnação assim, olha, eu quero ser preguiçoso. Ah, tudo bem. Aí, boa vida. Ele não vem para fazer o mal, ele vem para ser preguiçoso. É, Né? É, não está menos fazendo mal, mal. mas não está fazendo bem, né? Então, esses realmente são. Eles podem escolher esta vida, né? Agora, também pode ser aquele que escolhe uma vida útil e chegando aqui fala: "Ah, que é isso? Aqui é muito bom, essas coisas aqui são muito boas, né?" E acaba deixando levar por até mesmo por um processo obsessivo, sugestões de espíritos, para continuar aqui, tá? Daí a nossa. Emmanuel, Diga, diga, André. não, eu te cortei, você pode concluir. Não, fala você. É, tem uma mensagem de Emmanuel, que eu não conheço ela toda, mas é uma frase da mensagem que ele coloca que eu nunca mais esqueci. Ele fala assim: se você acredita, parecido com isso, né? Se você acredita no poder e na virtude do ócio, observe a água parada. Boa. E aí ele vai discorrendo, né? Vai discorrendo sobre esse tema, né?
E aí a gente pode também fazer uma complementação, né? Observe a água parada e a água em movimento. E aí você vai ver a diferença das duas, né? Mais alguma coisa até aí? Senão a gente vai provocar mais. Porque aí a Télia trouxe a natureza dos animais, né? Certo? Isso é interessante também. O trabalho deles, bem como sua inteligência, ali existe uma inteligência, um princípio inteligente, um espírito, uma alma, não podemos chamar de espírito, mas uma alma ou espírito com letra minúscula, certo? Que ele deve realmente fazer aquilo que é para a sua própria conservação. Então, para os espíritos em evolução, neste período animal, o trabalho deles é um trabalho que se limita à própria conservação. Então, o animal evolui também lentamente até chegar a ser humano, por exemplo? É, é a humanização. Nós temos isso daí como que nada se perde, né, nessa construção do universo, porque ali tem uma inteligência embrionária. Nós vamos ver isso aí entre as questões 604 a 607 de O Livro dos Espíritos. Né? Quando Kardec, estudando sobre os terrenos, os três reinos, ele vai falar que tudo se encadeia no universo. E que a mesma fonte do princípio inteligente do ser humano é a mesma fonte do princípio inteligente dos animais. Então, nós saímos dessa mesma fonte. Como que essas coisas são feitas? Existem sistemas que explicam, mas não temos comprovações, certo? Só que os Espíritos nos deixam claro, né? Que Deus não cria nada que seja é, uma inteligência que seja para ela se perder, Descartável, né? descartável, né? Não é uma inteligência descartável. Então, nos homens, nos animais e nos homens, ou seja, no espírito já humanizado, esta inteligência evolui. Eu acho uma coisa interessante é o seguinte, quer dizer, nos primórdios, e nós só chegamos onde estamos até agora, porque no início o homem tinha uma sinergia muito grande com o animal, com determinados animais, no desenvolvimento do trabalho. Por exemplo, a charrua, que na Idade Média foi o primeiro instrumento de agricultura, era o cavalo puxando um arado e foi a primeira forma de aumento de produtividade garantindo a sobrevivência, né? Depois vieram os animais tocando os moinhos, cavalos, o boi, o carro de boi no transporte. Quero dizer que nós hoje talvez não dependamos tanto dos animais, nesse sentido do trabalho, como já dependemos no passado. Mas só chegamos até aqui por causa dessa cooperação do animal com o homem. Inclusive a lã que aquecia as pessoas, a lã não era só para a subsistência do animal, para que eles garantissem a sua vida, mas para que garantisse a vida dos homens, né? E outra observação que eu faço, parece que está tendo uma evolução sensorial de alguns animais que são capazes de prever fatos que nós não somos capazes. Eles enxergam e eles ouvem numa frequência diferente da nossa. Então, são inúmeros os casos que a gente vê um cachorro que retira uma criancinha
de um quase acidente ou que prevêem coisas. É uma percepção sensorial diferente. Quero dizer até que em algumas coisas, talvez os animais e alguns deles tenham uma sensibilidade maior do que a nossa. Eu nunca tinha pensado nesse sentido assim dos espíritos, da alma dos animais, mas cada vez mais eu estou convencido dessa verdade, sabe? É impressionante isso. Tudo isso está ligado à conservação, certo? É. Proteger seu dono, proteger aqueles Uhum. que estão junto com eles, certo? Uhum. Então, Eu acho que os animais têm uma conexão maior com a natureza. O ser humano, com essa vida estressante que ele chegou, eu acho que ele perdeu um pouco dessa conexão. Uhum. Um é, exemplo foi a tsunami na Indonésia. A água matou muito mais humanos do que os animais, porque os animais perceberam que tinha algo errado acontecendo na natureza e fugiram. E os humanos Uhum. foram correndo mar adentro procurando os peixinhos que estavam na areia. É verdade. é o instinto de conservação. Nós ainda não sabemos a fonte do instinto. Nós não conhecemos a fonte do instinto. Kardec, quando estuda isso na Gênesis, ele dá várias opções, inclusive da própria providência divina, né? E nós não entendemos ainda muito bem como essas coisas acontecem, mas é instinto, não é uma inteligência, no sentido de raciocínio, de razão, certo? E o que eles fazem é exatamente este cuidado com a conservação, né? Então, nós temos esse instinto de conservação que vem desta origem, desta natureza animal que nós temos, da natureza animal, né? Não do espírito do animal, estou falando da natureza animal, certo? Então, é, os animais também têm isso. Eles procuram os abrigos, ele procura sair das situações, né? Até subir no telhado, como foi o caso do cavalo. Subiu no telhado. O que que é? É instinto de conservação. Não é porque ele falou assim, não, eu vou subir aqui, que eles vão me ver, né? Não, é instinto de conservação. Ele não tem o racional. O homem tem o racional e muitas vezes ele despreza os impulsos do instinto, porque ele se acha tão superior que ele vai, então, à busca de outros parâmetros, né? E não, não segue esse impulso do instinto, que é necessário, Ah, né? já vi coisas que a ciência explica o seguinte: os animais eles têm a percepção de umas ondas que nós não temos, assim, ondas sonoras ou vibratórias que caminham quilômetros de distância, a gente não percebe, eles têm percepção nas patas, Isso. não, nos pelos. Então, isso dá um sinal de alerta para eles. Pois é, então são percepções físicas, Uhum. não são percepções espirituais, porque eles não têm a consciência do eu. Então, eles não se mantêm no mundo espiritual, não tem como eles se manter, né? Perispírito de animal, né? A gente tem que tomar cuidado, são protoformas, mas não são formas. As formas, eles não desenvolvem essas formas, que as formas são pelo pensamento e pela vontade. E, nesse caso, eles não têm o pensamento para colocar essas formas, né, de acordo no mundo espiritual. Então, não existe espírito cachorro, certo? Não existe espírito gato, nem boi, né? No mundo espiritual não tem uma abelha, nem formiga. No Nem entanto, barata. ali Tô existem. doida para falar. Barata também tem. No mundo Não tem espiritual, barata no não. sentido da barata física, né? Certo? Mas esses preguiçosos é espírito de barata. Estou brincando, viu, gente? Não tem nada disso. A barata trabalha, a barata tem sua função, né?
Passar certo? medo em mim. Exatamente, Passar uma medo, massagem de medo. passar medo nos seres humanos, para saber que, né? Passar bactérias, né? Tem uma série de coisas que elas têm vantagens, né? Então, veja, servir de alimento, tá? Tem proteína, né? O problema é a coragem da gente Valdemar, comer isso, né? Hum, Valdemar, você falou uma hum, coisa, que no mundo espiritual não tem animal. Só a hum. imaginação do espírito que cria aquele animal, a necessidade dele que cria. Isso, Aqui. isso é o Kardec, não sou eu, não, Uhum. né? É Kardec colocando lá na Gênese, no capítulo 14 dos fluidos, né? Ele vai falar que o próprio espírito cria suas necessidades, inclusive a charrua e os seus bois, certo? Ele cria essas formas, não são espíritos, formas, aparência, né? Porque ele acha que precisa daquilo, e aquilo é tão real para ele como se fosse na encarnação, porque está muito ligado às coisas materiais. Mas é simplesmente sobre o pensamento dos espíritos. E esse pensamento pode não ser um pensamento intencional, mas uma necessidade que, como a gente pisca o olho aqui, não é intencionalmente, mas é uma necessidade de sobrevivência, certo? E os espíritos também têm pensamentos não intencionais. Então, aquilo que ele não tem, assim, eu vou pensar nisso. Não, não é nisso, não é assim. Isso até pode acontecer, ele criar alguma coisa, né? Mas basta ele pensar em alguma coisa para aquilo aparecer. E se não pensar em nada, ele vai ter um pensamento que é aquilo das suas próprias necessidades. Então ele cria a aparência, cria essas formas no mundo espiritual, da forma como ele deixou a Terra, né? Se for um espírito mais evoluído, ele vai poder mudar de aparência com tranquilidade. Agora, os espíritos mais materializados vão manter as suas próprias aparências, os seus defeitos físicos, certo? As suas cicatrizes, as suas doenças, mas não que eles têm isso no mundo espiritual. É simplesmente seu mundo mental que está assim. E ele, então, transporta para o perispírito esse mundo mental, mostrando as aparências. Então, não tem espírito coxo, não tem espírito que é corcunda, certo? Nem sem perna, não tem, não tem espírito assim. A não ser que ele tenha isso na sua mente. Eu não tenho perna, né? Eu cortei minha perna, eu sou cego, não tem espírito cego, ele não precisa do olho para enxergar. Então, bom, nós estamos desviando um pouco, né? Mas eu acho que é interessante a gente colocar sobre esses aspectos, porque, por exemplo, os animais não têm esta consciência do eu. Então, eles não promovem a sua aparência no mundo espiritual. O animal morreu, eles são imediatamente aproveitados pelos espíritos, né, que estão em trabalho para fazer com que aquele espírito, aquele princípio inteligente, volte às experiências materiais, né? Quanto tempo leva isso, nós não sabemos. Onde que vai ser, não sabemos. E não vai ser assim, reencarnação de um pitbull e depois vem não sei o que, até um poodlezinho, né? Não tem nada de evolução nesse sentido, tá? Nada, 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 certo? Então não é reencarnação, é reanimalização. É simplesmente para provocar na alma toda, nesse princípio inteligente, toda a potencialidade construtiva por impulsos da própria natureza, de onde a gente constrói o nosso corpo depois, né? E nos mundos melhores? Nos Nos mundos mundos mais melhores evoluídos? também os animais são melhores, mais evoluídos. Você pode chegar até num mundo bem mais superior, em que os animais já expressam
muito da sua inteligência. Já não é tão dependente dos instintos apenas. Até os corpos dos animais são mais evoluídos. Mas para ele continuar esse processo evolutivo, ele tem que encarnar em corpos humanos, onde? Nos homens primitivos, que é uma evolução, não é uma retrogradação, certo? Aí ele vai desenvolver os outros campos que ele não tem, por exemplo, como o desenvolvimento moral, né? Desenvolvimento Valdemar, da razão do raciocínio, desenvolvimento da razão, do raciocínio, da inteligência e o desenvolvimento moral, quando humaniza, né? a evolução do planeta Terra, né? Ele dá uma certa espelho do que a gente imagina ser essa evolução, né? Desde os Isso, seres das formas mais primitivas até os hominídeos, né? E depois a evolução do próprio corpo humano, né? Não estou dizendo que é com a mesma data, né? Com o mesmo tempo, né? Mas a gente está falando aí de bilhões de anos, né? isso, isso. Agora, como é feita essa transformação, né? Como é feito este momento em que o princípio inteligente dos animais se transformam, né? São capacitados a encarnar em espírito, a tomar esta potencialidade do espírito, o ser inteligente do universo, o espírito humanizado, né? Isso a gente não sabe como é que faz. Os espíritos dizem que é numa série de reencarnações, uma série de vivências, uma série de experiências que antecipa a humanidade. Nós não sabemos como é que é isso, tá? O Valdemar, mas pegando até um pouco do que o Mário falou lá no início sobre a questão do cavalo, né? Muitas evoluções dos animais no decorrer da história, né, estão ligadas ao trabalho do homem no sentido da evolução de, por exemplo, pega um boi, né, começa a fazer cruzamento de raças diferentes, buscando seja a maior produtividade no leite ou na maior produtividade em geração da carne, né? E isso só que é uma evolução provocada pelo próprio homem, né? E que acaba que eu estou entendendo que o espírito daquele animal também tá evoluindo com isso. Estou certo? Todas as experiências na faixa animal é um processo evolutivo, tá? Como é essa evolução, nós não sabemos. Nós Uhum, sabemos que, senão, não pode ser assim, boi eternamente, certo? uhum, Nem boi conduzido para o inferno ou para o céu, porque ele não tem o componente moral, entendeu? Agora, como desenvolve esse núcleo dos instintos? Como se desenvolve essa capacidade, né, de atuação na própria forma? Não é que eles atuam na própria forma, mas os espíritos superiores sim, na própria forma é, de, vamos dizer, de modificação da estrutura humana para que uhum, ela possa atender às necessidades de espíritos superiores, tá? Por exemplo, o humano, o humanoide, né, o homem de, sei lá, 2 bilhões de anos atrás aí, certo? O Homo erectus, né? Ele tinha uma capacidade cerebral bem menor, certo? Tinha 600, 700 centímetros cúbicos. Hoje nós temos 1.500, 1.200, 1.500, né? Então, o próprio espírito humano, à medida que ele vai se, se desenvolvendo, né, pela sua inteligência, pelo seu trabalho, ele vai imprimindo nas formas físicas componentes mais adequados à sua manifestação. Como se não bastasse isso, outros espíritos já desenvolvidos, porém em expiação, voltando a essas formas, às formas primitivas, eles vão contribuir muito mais com o desenvolvimento genético, com o desenvolvimento da gênese humana, do corpo humano,
para que eles mesmos possam se apresentar mais. Isso os animais não fazem, porque eles não têm consciência do eu, certo? Como que se é feito isso? Nós temos aí, né, uma pleiade de espíritos, quer dizer, todos nós já podemos ter passado por isso, por esse trabalho, inclusive, de cooperação na obra divina, trabalhando como espírito no desenvolvimento dos animais, por que não? Uhum. Dos espíritos dos animais, né? Já podemos ter passado por isso. Então, veja, isso não tem. É porque tudo se encadeia no universo, não tem como, né? Não tem sentido criar uma forma e um princípio inteligente se ele não tiver continuidade na cadeia evolutiva, né? Agora, a consciência do eu é outra coisa. É um processo de aquisição mesmo. Por isso que ele diz aqui que o trabalho, bem como sua inteligência, olha, ele deixa claro que é sua inteligência, tá? O trabalho deles, dos animais, bem como sua inteligência, ou seja, esse princípio inteligente, se limita ao cuidado da própria conservação. Aí você vê o cachorrinho correndo lá e vai e esconde o osso. Ele sabe que depois ele vai encontrar ele lá. E ele sabe onde que é. Agora, cachorrinho de apartamento vai esconder o osso aonde? Tem jeito. Come ração, certo? Mas pega um cachorro que come ração, que ele sabe onde é que fica a ração, quando ele está com fome e não tem ração, onde é que ele vai? Hum? Ele vai latir perto da ração, certo? Perto de um brinquedo que ele gosta, uma coisa que, né, ele se sente assim à vontade para morder e para fazer carinho. Hum? Ele vai até lá, eu sei disso, a Luninha que vem aqui em casa, a cachorrinha que a minha filha tem, né? Quando ela chega aqui, ela fica doidinha aqui. Tem um lugar que a gente guarda os brinquedos dela. Ela sai correndo e fica lá, fica latindo, porque para ela aquilo é um prazer, né? Dá prazer a ela, né? Então sim, instinto de conservação, é tudo nesse sentido, né? Mas é coisa material, não é espiritual. Se eu vou requisitar a Deus, porque já que eu já trabalhei como animal, já trabalhei como homem durante muitos séculos, vou requisitar a Deus a aposentadoria espiritual. O que vocês acham? Não adianta nada, porque umas poucas linhas na frente aí, ele vai falar exatamente isso, que não existe essa folga no mundo espiritual, não, meu filho. Aí eu falei, olha, Pode tirar seu Ociosidade não, cavalinho viu? da chuva. Não o tem seu, o seu ficar guia e em ócio, modelo não. fala assim, meu pai trabalha e eu trabalho também. Exatamente, também. Pronto, né? Não tem escapatória, o trabalho é lei da Não, natureza. Aposentadoria é só aqui na Terra. eu já aposentei e trabalho mais do que antes. Nem vale É. nada. Eu aprendi isso desde cedo, né? Que meu sobrenome é Cansado, né? Ah, já vim E cansada. aí a mamãe falava assim, faça tal coisa. Eu falava assim, ai, mãe, tô cansada. Ela falava, você já nasceu cansada, então você pode ir lá fazer. Veja, Kardec deixa muito claro para nós aqui que não há um progresso intelectual e moral do animal pelo trabalho, ok? Ao contrário do homem. O homem trabalha pelo seu progresso intelectual e pelo seu progresso moral. Hã? Os animais evoluem pela força das coisas e não por vontade própria, ok? Daí esta lei divina que empurra esses espíritos em construção, podemos dizer assim, esse princípio inteligente, para o progresso. No homem, nós temos dupla finalidade.
a conservação do corpo, desenvolvimento da razão, né? E que tem como consequência um dever moral para consigo mesmo. É consequência, né? A conservação do corpo é importante, o desenvolvimento da razão, da inteligência é um progresso que tem como consequência um dever moral para consigo mesmo. Então, tudo isso é fruto do trabalho humano, né? O animal não tem progresso intelectual e o progresso moral pelo trabalho, né? Ele pode ser adestrado, é diferente. Ele pode ser adestrado, ele pode pegar uma rotina, mas ele por si só, ele não tem essa capacidade. Ele nem ensina outros. Não tem como, né? João de Barro construi a casinha dele do mesmo jeito em toda a época que existe João de Barro, né? É puramente o instinto dele. Ele não vai construir uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, né? Lugar para botar criança, né? Então, ele Segundo não tem, andar. não é? Ele não vai fazer. Uma cozinha especial para fritar os ovos. Não, ovos não pode, porque senão pode ser, né, seus próprios filhos ali. Então, ele não tem essa capacidade, né? Então, veja, na Terra, nós somos espícies muito atrasados ainda, né? Então, o nosso trabalho aqui é mais duro. Nos mundos superiores, o trabalho é menos material e mais intelectual, certo? Muito menos do trabalho material. Pode até ficar isento do trabalho material, mas não do trabalho moral. Não de tornar-se útil, como diz Kardec aqui na questão 679. Né? Como é que é essa utilidade? Maior é a obrigação deles em ser útil aos seus semelhantes. Então, os espíritos superiores é útil, torna-se útil para este progresso geral da humanidade. A humanidade universal, não é só da Terra. Né? Agora, aqui na Terra, nós, nós temos essa necessidade do trabalho material. Se tivermos recursos para nos manter aqui, nós não precisamos do trabalho material, né? Mas nós precisamos do trabalho, né? Intelectual. Porque nós não vamos precisar de alimentar, de trabalhar para alimentar, trabalhar para se vestir, né? Para moradia, a gente não tem essa necessidade, já que nós já temos recursos suficientes. Mas isso nós temos a necessidade de ser útil, porque trabalho é toda ocupação, ou seja, toda ocupação útil é um trabalho, né? Então nós temos a necessidade de ser útil, desenvolver a inteligência, compartilhar esse desenvolvimento com os outros, garantir que, que as instituições elas também se progridam e assim por diante. Então, essa é a nossa ocupação quando nós não temos necessidade de trabalho para a própria conservação, tá? Ô, Rodemar, eu pensei nessa pergunta, essa 678, quando que ele fala, nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à necessidade de trabalhar? Quando eu li a primeira vez, eu pensei, mundos mais aperfeiçoados seriam
mundos que não fossem da Terra. Mas não seria Não, isso aqui, não. não. Né? Agora que eu É, entendi. mundo é mundo. Mundo é mundo Uhum. físico. Então, na obra de Kardec, ele fala dos mundos, certo? Ele Seria, no fala caso, dos mundos países, né? físicos. Isso. Agora, ele fala, muitas vezes se refere a mundo espiritual porque não tem uma outra palavra para dizer, Tá. Uhum. certo? Eu custei, assim, a entender isso. Então, não são Eu mundos falei, homem no espirituais, mundo e outros mundos seria espírito, né? não, os homens desses mundos são espíritos encarnados. Quando Uhum. Kardec coloca a palavra homem, ele está sempre se referindo a espírito encarnado, Encarnado. Aqui. tá? Então, nos mundos superiores, os espíritos encarnados se acham, certo? Em Júpiter, por exemplo, os espíritos superiores que estão lá se acham necessitados de trabalho? Sim, sim. Mas não é um tanto de natureza material, mas sim de mais natureza de desenvolvimento da sua inteligência, da arte, do raciocínio, da moral, né? Porque eles ainda não adquiriram todas as virtudes, né? Mas os homens são sempre esses espíritos encarnados nos mundos adequados a eles, tá? Tem questões assim conflituosas nessa relação nossa desta natureza da nossa necessidade. Eu quero dizer assim, nosso consumo de proteínas, por exemplo. Se nós não consumirmos a carne dos animais, obviamente nós não teríamos saúde, não teríamos condição de trabalhar, porque não teríamos força física, não teríamos capacidade e não teríamos como dar sequência à natureza. Ou seja, nós ainda precisamos de sacrificar alguns animais para poder termos o objetivo de vida aqui, né? Isso Sim. não sabemos até que ponto. O que nós sabemos é que esse sacrifício deles, adicional, né? Na medida da nossa necessidade. É, é. Vou achar uma questão aqui, Kardec fala sobre isso. Na questão 723 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Olha que pergunta, ok? Certo? A alimentação animal, ou seja, da carne dos animais, é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Os Espíritos respondem: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame o seu organismo. Tem organismos que não são mais necessárias a proteína animal da carne. Uhum. Vão buscar as fontes de proteínas em outras situações, em outros Uhum. elementos. Mas, de qualquer forma, há uma necessidade de destruição, É. certo? O ovo da galinha. Cadê a dona das galinhas aí? Uhum. É, Aqui. O ovo da galinha tem proteína? Tem. Tem proteína. muito. E quando você destrói Proteína um ovo, você cultura não de está alta qualidade. destruindo uma futura galinha, né? Ou um futuro galo? Não, Claro. lógico que Não, está. Lógico que está, né? Dentro desse aspecto da natureza, é assim, certo? não, Não nasce, não, porque a não nasce galinha bota galo de ovo independente parto do. normal, nem galinha de parto normal. Não é uma situação que tem útero, né? Mas é o ovo. O ovo, o que que é? É uma célula
que se desenvolve com todas as potencialidades de serem fertilizadas, correto? Sim, sim. Então, você destruindo essa célula, você não está destruindo um futuro galinha? Tá. É necessário? É. É menos trágico, menos traumático do que, por exemplo, cortar o pescoço da galinha, certo? Ainda fazer um molho pardo, né? É Opa, menos traumático, Com certo? certeza. Ok? Mas depende da natureza, depende daquilo que, conforme o nosso organismo reage. Tem gente que para de comer carne animal, fala, agora eu não como mais carne animal, daqui a pouco está doente. isso é muito provado. Isso é provado. Por quê? Porque acha que está fazendo bem para a natureza. Não, a natureza é o corpo dela que necessita disso. O leite tem proteína? Tem, certo? Mas a quantidade de proteína que nós precisamos é muito maior. Agora, por que que o peixe pode e não pode o filé mignon? Certo? Inventaram essa que o peixe fala que o peixe não tem sangue como tem. Mas tem sangue, É, sim. Tem. Esse é negócio de falar ser que é vivo. sangue é bobagem. É É um ser abatido do vivo. mesmo jeito. O dono da peixaria que inventou isso, né? Pois é. Cobra, É abatido do mesmo jeito. cobra. Cobra pode comer. Agora, não, cobra não é pecado, porque ela é, né? Morre, certo? Então, se nós podemos nos alimentar de um animal, podemos alimentar de todo. Agora, é lógico, quando o animal é domesticado, a gente já vai tendo um pouco mais de respeito em relação à vida dos animais, certo? Esse respeito em relação à vida dos animais é um aprendizado do espírito humano em função de tempos melhores, futuros. Mas a nossa natureza é muito material ainda para nós abandonarmos isso de uma vez, né? Então, culturas existem que não se come carne de animais, mas estão acostumados desde cedo e o organismo vai se adaptando, né, a verdadeiras alimentações de eh, plantas, de raízes, até mesmo de pequenos animais, que são animais, por exemplo, como gafanhotos, como outros tipos de local de buscar proteína, porque o corpo ainda existe, exige, exige, né? É. A Então, essa proteína questão. animal é diferente da proteína vegetal. O pessoal fica muito nessa de que a proteína vegetal resolve tudo para o nosso corpo. O nosso corpo ainda não. Nós não estamos com um corpo físico adaptado para ficar só proteína Exato. vegetal, que ela não tem tanta absorção. A animal, sim. Pode ser que no mundo mais à frente não vai precisar do mundo de proteína animal, pode ser vegetal ou qualquer uma outra. Mas por enquanto, falar essa que a vegetal substitui animal, isso não foi comprovado ainda não. Não é O problema, comprovado e não é só proteína, né? A Não, tem vários outros biodisponibilidade do aspectos. ferro, Proteína é o mais básico, né? ácidos graxos essenciais, Não, é, tem N coisas. O todo gosto mundo. gostoso. A agora, carne animal tem todas as substâncias químicas que a gente precisa, que a vegetal não tem tanto assim. Então, qualquer tipo de vitamina que a gente precisar, nós temos na carne animal. A vegetal é a complementação. nós não somos contra esse tipo de, né, Uhum. de Eu acho situação que é consciencial, exagero ficar só numa coisa. é, de consciencial, né? E, na realidade, o indivíduo acaba, às vezes, até mesmo danificando seu organismo. Agora, as experiências dos espíritos, né, por exemplo, em mundos superiores, que já não têm necessidade de um corpo, uma alimentação animal, e que vêm aqui para a nossa esfera, certo? Cujo corpo ainda é mais grosseiro, mas ele implementa nesse corpo outras funções, outras modificações genéticas, de modo que ele não tem tanta necessidade da alimentação animal, mas isso é raro aqui ainda, né?
não tem tanta necessidade de alimentação animal como nós que estamos aí marchando aqui na Terra e vivenciando aqui muito tempo, né? Porque É, são espíritos que conhecem, entre aspas, nesse mecanismo divino de conservação, aquilo que pode complementar as suas estruturas sem necessidade de destruição animal, né? Isso nós Ô, vamos, Val- ô, isso nós vamos evoluir para isso. Quanto tempo? Sei lá, 1000 anos? Sei lá, 1 milhão de anos? Sei. Rodrigo, diga. na, é, na eu tenho. verdade, Pode falar. As damas primeiro? É isso, não, as pode damas falar que primeiro. a Nina está latindo, é mais fácil você falar e depois eu falo. Tá bom. É, eu tenho certeza que um dia, que a gente não sabe quando, né, nós teremos, através da evolução da ciência, uma substituição plena, né, da carne animal. Eu não sei quando também, né, e quando será, mas eu tenho essa impressão que nós vamos evoluir para isso. Uma vez eu vi uma reportagem de uma fazenda que tratava o gado de uma maneira, vamos dizer assim, uma maneira muito especial, né? É com Não havia música. com música, não havia cerca de arame farpado, não havia aquele chucho, né? Que para tocar o gado. E aí perguntaram, olha, se ele vai morrer, por que que vocês tratam os animais dessa forma? Eu falei assim, não, é porque até a morte nós queremos que eles tenham a melhor qualidade de vida possível. Eu complemento o seguinte, que nós devemos tratar qualquer animal com todo respeito e só nos usufruirmos desses animais mediante a necessidade, né? Ou seja, Ah, usufruir disso com moderação e com respeito a todo e qualquer animal, né? E isso é, faz parte da nossa evolução espiritual, tratar a criação de Deus, né, com todo o respeito que ela merece. é tanto que o abate dos animais hoje é totalmente diferente do que era de uns 100 anos atrás. Na Exatamente, você verdade, foi. Pode falar. na verdade, não é 100 anos atrás, tem pouco tempo, né? Eu tinha pedido o vasinho direito de resposta, né, da conversa da semana passada, porque essa é exatamente a minha área de trabalho, né? Então, hoje em dia existe um sensacionalismo enorme nas pessoas falarem que os animais são maltratados. Só que existe uma ciência trabalhando por trás disso que já melhorou muito, muitas condições. Um exemplo muito fácil de enxergar é, por exemplo, a doma de cavalos. Antigamente, o cavalo era domado apanhando. Hoje existe uma doma que é chamada de doma racional. O cavalo é domado e as pessoas podem montar no cavalo, porque ele é um animal de trabalho, com docilidade, com bem-estar animal. O abate é a mesma coisa. Nós temos uma ciência hoje em dia que se chama bem-estar animal pré-abate. Nenhuma sensação de dor ou aflição é permitida no animal na estação pré-abate. Então, antigamente, eles, para andar, por exemplo, o bovino, eles levavam um choque. Só que o bovino é assim, quando um vai, todo mundo vai atrás. E hoje em dia usam-se bandeirinhas. E eles são curiosos, então eles vão atrás das bandeirinhas e vai todo mundo atrás. Então, assim, não precisa bater, não precisa sofrer. Isso é ciência. Então, só que antigamente não existia essas ONGs protetoras dos animais e esse sensacionalismo absurdo que existe hoje em dia. É. Então, o que existe hoje em dia são pessoas que realmente não respeitam os animais, que têm um cachorro e no dia que o cachorro não é mais interessante, ela solta ele na rua. Isso não é uma questão da produção animal e nem uma questão de quem trabalha com animal. Isso é questão de maldade mesmo. Porque a gente que trabalha com animal, a gente não faz maldade, a gente gosta deles. Então a gente quer que eles vivam bem. A gente quer que eles sejam abatidos da melhor maneira possível, porque a gente precisa desses animais, porque a gente precisa disso. Eu costumo brincar e falo assim: olha,
Os meus ovos são ótimos, minhas galinhas são felizes, elas são criadas soltas lá na fazenda da escola da UFMG. Nós temos galinha em gaiola, nós temos galinhas criadas soltas. Mas nem as que estão nas gaiolas elas sofrem. Elas estão protegidas, elas têm alimento, elas têm água à vontade. São protegidas de tudo e a produção animal é importante. Enquanto tiver uma criança no mundo passando fome, nós temos que ter ovo para dar para essas crianças, nós temos que ter carne para dar para essas crianças. Então, o que não pode acontecer é o maltrato. E aí, quando entra o sensacionalismo e a ignorância, eu costumo dizer que a ignorância dá uma força enorme. Eu me lembro direitinho quando eu fiquei grávida do Bernardo, né, que o meu médico falou comigo assim: você tem cachorro e agora? Você vai ter que dar seu cachorro para os outros, porque senão você vai pegar toxoplasmose. Aí eu falei com eles: mas eu não como meu cachorro. Para me pegar toxoplasmose do meu cachorro, eu tenho que comer ele. Então, por favor, não fale besteira, você é formador de opinião. Então, assim, é isso. Então, essas ONGs hoje em dia, eles costumam falar que o ovo, por exemplo, é a menstruação da galinha, que é um absurdo a gente comer o ovo. Galinha não menstrua. E o ovo é o alimento mais nutritivo que existe, né? Do ovo nasce uma vida. Então, Tem tudo. a gente tem que prestar atenção no que a gente escuta, porque a ciência está aí e está evoluindo muito. Os animais hoje eles não são tratados com sofrimento. Existem ainda seres humanos que tratam mal os animais? Existem. Lá na escola a gente tem um programa que a gente pega, junta a tampinha para dar ração para os animais que são soltos lá. Simplesmente as pessoas falam assim: eu não quero mais, eu quero viajar, vou soltar meu cachorro, meu gato aqui, eles que se virem para cuidar desses animais. Então é isso. Então a gente precisa saber o que é que a gente tem que escutar. Eu fiquei com muita vontade de falar isso na semana passada, estou falando isso agora. A gente tem que saber filtrar. E sobre o que o Rodrigo falou, é interessante. O Rodrigo, já existe carne de laboratório, tá? De frango, principalmente, já existe. Só que é uma produção que não substitui a produção animal, porque a gente não consegue alimentar toda uma população mundial com carne de laboratório. Ainda não. Quem sabe um dia a gente vai evoluir para isso. Eu vou perder meu emprego, porque é a minha área de trabalho. Mas aí até lá eu estou velhinha, já não tem problema, né? Como diz o outro. Mas é, é, a gente trabalha para que esses animais não sofram. É isso que a gente faz. Mesmo porque um animal que é abatido em sofrimento, a carne dele é dura, porque ele tem um consumo de ácido lático absurdo, então a carne podia ser muito mais macia, fica dura. Então, quando o industrial só quer ganhar dinheiro, é só a gente falar com ele assim: olha, sua carne vai ficar ruim. É É isso aí. isso. Aquele negócio de tirar a pena do pescoço da galinha, bater assim para o sangue vir, então isso Só no fundo do quintal. Isso é só no fundo do quintal. isso é estresse absoluto, né? Minha avó, minha avó fazia assim. E não podia Eu olhar, não, também. senão, o Eu já bicho, fiz senão a isso. galinha não morria. Eu já Não fiz podia É, ter dó. Não podia ter dó. Você não podia ter dó, não. É isso aí. eu já fiz isso também. A ignorância é uma beleza, né? matar porco. Mas Tem era mais uma uma questão do livro ignorância que a gente não sobre sabia esse na época. assunto. Tem mais veja só, nós estamos falando de uma relação entre nós e os animais, tá certo? Que eu acho importante a gente colocar também. Ele coloca na questão seguinte, dos 723 a 724, ele diz assim: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação, certo? Ou seja, por sacrifício, né? Sim, se praticar esta privação é benefício dos outros. Dos outros quem? Dos outros homens, Aham. certo? E não dos outros animais. É. Essa privação é em benefício dos outros homens. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação se houver privação séria e útil.
Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Hã? O aparentemente não é que eles não se privam, mas para que apareçam, privando-se de alguma coisa. Hã? Então, veja, tudo isso nos leva a um processo de bastante reflexão. O que eu estou fazendo é útil? É. Porque se eu não tiver determinadas substâncias no meu organismo, eu não vou ter forças para o trabalho. Nós estamos na lei do trabalho. Se eu não tiver determinadas, eh, determinados, vamos dizer, alimentos que me dão esta condição da energia que eu preciso para implementar durante o dia inteiro um desgaste corporal, eu vou adoecer, vou ficar ruim. Então, há necessidade. O problema nosso é o desuso e o abuso. São dois grandes vícios, tá? O desuso das coisas que nos são oferecidas e o abuso das coisas que nos são oferecidas. Então, se eu abuso de determinadas situações, também eu estou fazendo um mal para mim mesmo. Se eu desuso, eu também estou fazendo um mal. Então, esta doutrina do uso, de ser útil, sério, útil, é uma questão muito bacana, tá? Para a gente pensar nisso. O que que eu estou fazendo? É abuso? Estou exagerando ou não? Tá? Então, nós temos que olhar isso com muito cuidado e também não recriminar ninguém que esteja fazendo. Agora, se nós fizermos uma abstenção de alimentação animal, somente eu, no meu caso, se eu fizer isso, somente para aparentar um sacrifício, não tem valor nenhum para mim. Tá? Como é que é o número dessa questão mesmo, Valdemar? Para eu escrever Setecentos e aqui? vinte e três é uma, 724 é a outra. Tá? Eu não quero criar colocações polêmicas, mas tem uma questão ética que eu gostaria de explorar um pouquinho. Onde é que está eu quero dizer o seguinte: todos nós nos lembramos, talvez os mais jovens não se lembram, daqueles jogadores que caiu o avião e eles precisaram consumir carne humana. Qual que é a diferença daqueles com os antropófagos que comiam a carne naturalmente de seres humanos, dos inimigos? Eu acho que a resposta está na consciência, né? Mas é uma questão ética difícil, porque um animal que não tem espírito, tem uma alma e tal, e que no fundo ele está aí para prover, entre outras coisas, a proteína que nós necessitamos, o ser humano já não tem o mesmo papel, já não tem a mesma função. Mas aqueles que sobreviveram e sobreviveram, e alguns estão vivos até hoje, eles sobreviveram porque eles foram capazes de superar uma questão ética e se alimentaram dos amigos que tinham morrido num acidente, né? Acho que Pois alguns não é, deram conta, né? E aqueles que não deram conta isso, morreram. isso significa é, alimentar daquilo que for necessário, certo? Para a sua Sobrevivência. sobrevivência. Agora, você matar o outro para comer a carne Aí é dele, diferente. Uhum. tá? Para você sobreviver e matar o indivíduo, é preferível você morrer, É porque entendeu? tinham umas certas Você tribos, tivesse come-se o animal ou yes, outra o pessoa, humano, porque diz que está pegando a força espiritual dele para isso, si próprio. É comum, isso, mas é as primitivos, né? isso. Mas isso vem de muito tempo, né, Cláudio? Certo? É isso é. Se nós olharmos bastante, né, a própria ideia, sem nenhuma condenação em relação a isso, mas a própria ideia, por exemplo, do sacramento da comunhão, certo?
que é É, você pegar o corpo de Cristo e comer, significa que você ia ter as propriedades daquele que é exato. considerado Deus, certo? Essa é a ideia do sacramento, né? Então, quando fala assim, como do meu pão, que este é o meu corpo, né? Toda vez que fizer isso, nós entendemos que se eu comesse aquela hóstia, no sentido, eu estaria, aquele pedaço de pão, ou caso a hóstia hoje, né? Eu estaria comendo o Cordeiro de Deus, um Uhum. animal que me desse as propriedades espirituais. E não é verdade. Então, isso são atavismos que nós trazemos lá de não sei onde, Cláudio. E muitas vezes reencarnações em outros mundos, certo? Uhum. Então, nós achamos que vamos pegar a propriedade dos outros porque nós vamos comer a carne do outro. Agora, então, a ética aí, Mário, que você perguntou, ela está no seguinte: eu vou comer uma carne que o indivíduo já morreu, certo? Uhum. Comer ali, para o meu instinto de sobrevivência, porque senão vou morrer também. Ou eu vou matar o indivíduo porque eu quero sobreviver e não deixar. Aí, onde é que está a ética? Onde é que está a Uhum. lei? Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, por nenhum motivo. Uhum. Mas já estando morto, mudou tudo. Mas É isso diferente. não vale, desculpe-me, não vale para os índios antropófagos, que eles não tinham Não tem essa nenhuma consciência. formação ética. Então, eles não Uhum. tinham Isso. não carregavam nenhum problema de consciência. Não. Portanto, Exato. não se Né? aplica para eles neste caso. Acho até tem Exatamente. uma pergunta a esse respeito. Eu acho que numa das perguntas é sobre isso. Já não sei em que local que estaria, Eu também não não me é? problema. Uhum. Eu acho Mas que dá tempo ainda da gente concluir o capítulo. Ou tem mais alguma coisa que vocês querem colocar? Eu tenho só sobre as questões seguintes, a 682 a 685. Tá? Uhum. Boa pergunta, hein? A 685, então, é muito boa. uhum. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Ó, vamos debater isso aí, ué. Nossa turma, a maioria está nesse estágio. O É, ué. repouso serve para a reparação das forças do corpo, para 1082. Nós precisamos Isso repouso é necessário. é necessário. Esse aí. Mas E é na velhice. necessário para libertar o espírito, olha só, Ah, dar mais liberdade à a inteligência a fim de que se inteligência. eleve acima da matéria, Isso. ao espírito. Tá. Então, veja, são dois pontos aí bastante interessantes. Primeiro, o corpo descansa, mas o espírito se liberta, tá? Não para manter os mesmos gozos espirituais, materiais, os Entendi. mesmos desejos materiais, mas essa liberdade à inteligência a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, Tá, nós tá vamos certo. aprender a viver no mundo espiritual. Nós já sabemos que nós já vivemos lá. Lembrar como é que é, né? Agora, se a gente dá a liberdade à inteligência a fim de que ela se ainda se vincule à matéria, o corpo descansa, mas o espírito não tem nenhum aproveitamento durante o Exato. repouso do corpo. Uhum. Claro, essa questão Beleza. é bastante interessante que, né, o espírito trabalha, o espírito não precisa de dormir, né? Enquanto a gente Eu, descansa, ele trabalha.
O Valdemar, o Livro dos Espíritos, que foi a primeira publicação, ele foi publicado em 1857, não foi? Isso. Se não me engano, ou 57. Eu estou perguntando isso pelo seguinte: aqueles anos foram anos de transição muito difícil, que a humanidade passava de uma humanidade agrícola para industrial. Não tinha repouso, os trabalhadores eram explorados. E isso propiciou o surgimento, em 1848, do Manifesto Comunista do Karl Marx. Eram anos muito complicados nesse sentido. Então, o Allan Kardec foi algumas vezes a Lyon fazer palestra e o receio era de que tivesse convulsão de trabalhadores, porque os caras trabalhavam 16 horas por dia, não tinha fim de semana, não tinha repouso, não tinha nada. Então, essas questões que eu sempre que leio aqui, eu me reporto a esse contexto social e esta relação de trabalho naqueles anos, que hoje é totalmente diferente, né? Discutir estas teorias marxistas hoje não faz o menor sentido como fazia naqueles anos, sabe? Não tinha repouso. Aliás, nem naqueles anos fizeram, porque a teoria marxista, ela era um socialismo utópico, né? Ou É, seja, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa. exatamente. Só que as habilidades são diferentes, a inteligência é diferente, você tem trabalhos diferentes para inteligências diferentes, situações diferentes, certo? Então há uma diferenciação natural, né? Uma desigualdade natural. Quando nós estudarmos as leis de igualdade, nós vamos ver a lei de desigualdade, porque é uma lei. Existem diferenças exatamente para um ser complementares ao outro e não para domínio do outro, não é isso? Mas naquela época não, era o domínio, né? O É, domínio, no domínio pela evolução industrial que havia e era realmente brutal, era era brutal, brutal. certo? E os Mas ainda chineses, hoje existe trabalho escravizado, né? De pessoas que são presas para trabalhar em empresas, assim. Ainda sim, Hoje, existe. sim, hoje isso sim. é exceção, Mas né? Eu as acho coisas que estão mudando, Heloísa, de uma forma incrível, certo? Existem presídios bastante humanizados, que são diferentes daqueles que nós vemos como presídios de bicho, né, tratando É, gente tipo como bicho, Carandiru, sim. É. certo? Exatamente. Mas existem presídios humanizados já. Aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, nós temos um que é referência nacional, certo? E realmente eles trabalham, mas eles Uhum. trabalham com direito a repouso, refeição, com direito a tudo, certo? Inclusive até mesmo provendo Recebem. recursos para suas famílias, Né? né? Aquilo que eles são vendidos, revestem em recursos para eles, diminui as penas, certo? Então, essas coisas têm mudado por quê? Porque nós estamos mudando as nossas leis para as leis naturais, cada vez mais próximo das leis naturais, certo? Para mais próximo da lei divina e natural. Então, os homens vão mudando a sua inteligência, a sua percepção da ética, né? Para que ele possa realmente chegar mais próximo. As leis vão mudando exatamente para isso. E essa pergunta 685, veja, se ele não tem, aqui, ele, ele tem direito de repousar na velhice, sim, se não de acordo com as suas forças. Tá? Nada que o obrigue, senão de acordo com as suas forças. Veja, esse repouso não é uma inércia, mas aquilo que nós podemos fazer ainda da nossa parte, né, nós já estamos aí na faixa dos 80, certo? Nós devemos fazer, e de acordo com as suas forças.
Porque existem muitas pessoas mais novas que não têm forças para o trabalho. Então, não é só na velhice, é de acordo com as suas forças. Tá? E o repouso não significa inércia do indivíduo o tempo todo. O que que nós estamos fazendo aqui? Não é um trabalho? Não é uma ocupação útil? Nós não estamos aproveitando para estudar um pouco dessas leis divinas e naturais? A gente não pesquisa, a gente não vai, a gente ajuda aqui, ajuda ali, ou não ajuda, ou a gente fica melhor para o relacionamento dentro do condomínio que nós moramos e assim por diante. Então, nós estamos fazendo no limite das nossas forças. Ah, isso eu não consigo fazer. Não vou fazer, entendeu? Eu tenho direito a esse repouso, né? Eu não vou fazer, né? Então, veja, tudo está de acordo com esta evolução e essa necessidade de cada um. Tem indivíduo de 80 anos aí, parece que tem 40, e tem gente de 40 com mais de 80, né? O corpo já está desgastado nesse sentido. Então, nós temos que olhar, veja, aquele que tem o direito de repousar, sim, que nada lhe é obrigado na velhice, senão de acordo com as suas forças. Nós temos obrigações, de acordo com as nossas forças. E aí ele tem essa questão, letra A, que é sensacional, que hoje não vai dar para a gente poder conversar sobre ela, vai ficar para o ano que vem, tá? Porque aqui tem um propósito muito grande e que é um propósito que eu diria que deveria ser adotado universalmente aqui no nosso mundo, tá? Verdade. Então, a gente conversa semana que vem na 585A e depois damos entrada na lei de reprodução, tá? Ok. Beleza. Ok? Quem vai fazer a prece para a gente? Encerramento. Deixa eu. Não tem, botei data. Ninguém? Tanta gente aqui, né? E eu posso fazer, Valdemar. Senhor Jesus, é, amigos espirituais que estão aqui conosco, muito obrigada pelos esclarecimentos que a gente teve e obrigada também, quer dizer, da minha parte, da parte de Valdemar, da parte de Mário Humberto um pouco, porque nós já chegamos numa idade que já estamos, né, isentos desse trabalho profissional, né? Mas é muito bom que a gente esteja forte, saudável e, e, e produtivo, né? Eu acho que isso é uma alegria muito grande e eu agradeço por isso, Senhor. Que assim seja e que a gente continue sempre nesse ponto, né? Nessa ideia. Isso aí. Só eu